Fala galera, seja bem-vindo aqui à sala da minha casa, né? Estou aqui em casa gravando esse mini curso, um lugar bem agradável, familiar, de intimidade mesmo, onde a gente vai bater um papo muito bacana, pessoal, sobre investimentos, sobre finanças pessoais. E como eu estou feliz em te receber, você que está aí do outro lado da tela, né? Deixa eu me apresentar a princípio. Eu sei que nem todo mundo me conhece, mas é um prazer enorme te conhecer, embora eu não possa apertar a tua mão, olhar nos teus olhos, mas fico muito feliz em você estar assistindo esse curso. Eu me chamo João Gabriel, beleza? Tenho 22 anos de idade, pelo menos enquanto eu gravo esse curso. Sou casado, muito bem casado, graças a Deus. Sou cristão, também acho relevante falar sobre isso. Que mais? Eu sou empresário, né? Tenho uma empresa junto com a minha esposa, a onlystore.art, inclusive. Vou deixar aqui a propaganda, a minha água. Eu vou tomando num produto Only Store, né? A gente trabalha com artigos personalizados. Vou até pedir, Amanda, coloca aí o Instagram da nossa loja para o pessoal conferir. Não só o Instagram, mas o perfil, o printzinho aí. Deixa o pessoal ver. Eu vou fazer minha propaganda, afinal o curso é meu. Beleza, gente? Enfim, tô brincando. Que mais? Eu também sou formado em administração, tá certo? Tenho a minha empresa e também trabalho nessa área, né, de finanças pessoais e investimentos, tá bom? Desde 2016, mais ou menos, eu tô no mercado. Foi onde eu comecei a conhecer o mercado e ter as minhas próprias experiências, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso ao longo desse mini curso, tá certo? E esse mini curso é o Seed Money, seu dinheiro faz dinheiro, beleza? Olha que interessante, pessoal. Esse nome, né, Seed Money, ele nasceu realmente de uma busca que eu fiz, né, de uma busca que eu tive durante essa caminhada. Como eu disse para vocês, eu sou cristão, então graças a Deus eu sempre tive o senso de propósito, né, acerca do que eu seria e do que eu queria para minha vida, muito bem estabelecido, né? Então, eu lembro que eu pensava o seguinte, eu quero fazer isso da minha vida, eu sinto isso no meu coração, mas será que o fator dinheiro vai ser um fator limitante para cumprir o meu propósito, para cumprir os sonhos que eu tenho para a minha vida? E geralmente, quando eu pensava sobre isso, eu entendia que sim, muitas vezes o fator dinheiro ele pode ser limitante, né? Quantas vezes você já quis fazer alguma coisa, ou até ajudar alguém, ou teve um sonho, né, que você gostaria de realizar, mas por causa do fator dinheiro, esse fator foi limitante para que você pudesse fazer aquilo, né? Quantas vezes? Pensa aí no teu caso, e isso pesou para mim. Eu fiquei pensando, poxa vida, né? O que é que eu posso fazer para contornar isso? E dentro dessa busca, né, eu fui conhecendo mercados de investimentos, mercados, né, outros que eu não vou nem citar aqui. Mas, aos poucos, nessa caminhada, né, eu descobri também o empreendedorismo, que é maravilhoso, pessoal, e também o mercado financeiro através de investimentos de longo prazo, né? Então, dentro dessa logística toda que eu falei para vocês, surgiu esse modelo de investimentos Seed Money, tá certo? Então, deixa eu falar para vocês o porquê desse nome. Vamos lá. Primeiro, pessoal, olha aí, o mini João, né? Isso aí sou eu, novinho, olha só que fofinho, né, galera? Então, tinha até um cabelo mais liso, que coisa, né? Deu saudade agora. Meu cabelo não tá ruim não, pessoal, meu cabelo só tá mais maduro, né? Creio eu. Mas, enfim, enquanto eu tiver cabelo, né? Minha esposa disse que eu tô ficando careca, mas vamos lá, vamos avançar. Se a natureza quiser, a gente fica careca, não tem nenhum problema com isso. Vamos lá, gente. Esse aí sou eu, novinho, né? Bonitinho, tinha aí, acho que uns 3, 4 anos, não sei. E eu não sei você, gente, não sei se você já se fez essa pergunta, eu com certeza me fiz quando eu era criança, né? A seguinte pergunta, olha só, será que é possível plantar dinheiro? Você já pensou sobre isso? Admita, né? Quando você era criança, você pensou na ideia de pegar uma moedinha, né? Cavar um buraco, colocar aquela moedinha ali, regar e pensar, né, que aquilo uma hora ia se tornar uma árvore, uma planta que iria dar frutos de dinheiro, né? E resolveria aí todos os problemas da sua vida. Afinal, quem tem uma árvore de dinheiro, qual o problema ela teria, né? Então, com certeza é uma ideia fantasiosa que você talvez já tenha tido. Eu tive essa ideia, eu não lembro se eu tentei executar ela na prática na época, mas eu tive sim essa ideia. Só que provavelmente você perguntou a alguém ou tentou fazer e alguém te explicou que não era possível plantar dinheiro e você ficou aí como o emojizinho aí triste da vida por causa que você achava que era possível, que era uma alternativa, mas infelizmente, literalmente não é possível plantar dinheiro. E abri um aspas aqui, o pessoal disse que tanto a minha logo, né, o pessoal que eu digo é a minha esposa, disse que tanto a minha logo quanto os meus slides são meio cafona, pessoal, mas enfim, é o meu jeito e eu tento fazer do meu jeito mesmo, um jeito mais autêntico. Enfim, se você não gostar, fazer o quê? Vai assistir outro curso, né? Mas estou brincando, vamos lá.
Então, será que é possível plantar dinheiro? Certamente você ouviu de alguém que não era possível, né? Do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu irmão, irmã, alguém mais velho te frustrou dizendo que era impossível você ir lá plantar uma moedinha e crescer ali uma árvore que vai te dar muitos frutos de dinheiro, não é verdade? Mas o que aconteceu com o pequeno João? Ele cresceu, olha só, e ele está felizão da vida aí. Por quê? Porque ele descobriu que, vamos lá, sim, é possível plantar dinheiro. Olha só que descoberta maravilhosa. Ah, João, como é que faz isso? Qual é o tipo de terra? Como é que eu faço para regar? Claro que eu não estou falando literalmente, né, pessoal? Claro que se você pegar uma moeda e botar lá no jardim, não vai germinar, beleza? Mas sim, pessoal, é possível plantar dinheiro. É claro que não literalmente, mas o mercado financeiro ele dá sim essa possibilidade para mim, para você, para qualquer outro tipo de investidor, para qualquer pessoa de qualquer segmento, de qualquer área profissional, investir num processo semelhante a um processo de uma plantação. Né? O que acontece? Quando você planta, você vai lá, planta aquela sementinha, você tapa o buraco, rega e ali começa a desencadear um processo. Né? Eu tive até uma experiência muito interessante com isso. Eu lembro que, vou contar aqui, abrir para vocês, já falei outras vezes dessa experiência. Uma vez eu gostava muito de pipoca, né? Para mim era o lanche, né? Quando eu era dessa idade aí, 4, 5 anos, 6, sei lá. Eu gostava muito de pipoca, mas eu ficava muito frustrado quando eu ia no armário de casa, tentava pegar o milho de pipoca para fazer a minha pipoca, que eu já sabia fazer, e não tinha milho. Então pense numa frustração que eu tinha, não tinha milho, eu não ia ter ali o meu lanche, que era a pipocazinha, né? E o que eu tive de ideia, né? Certa vez chegou na minha cabeça essa ideia, por que não plantar o milho da pipoca e aí eu vou ter pipoca infinita, né? Olha só a ingenuidade dessa criança, mas faz algum sentido, né? Então, eu lembro que eu peguei o milho, fui lá, plantei, né, aquele milho na terra e eu fiz conforme as diretrizes, né? Fui lá, reguei, plantei direitinho, só que a minha expectativa era de voltar no outro dia e ver lá uma planta crescendo, uma planta que já estaria ali com seus frutos, com as espigas de milho, né, a todo vapor. Mas, né, com certeza você deve imaginar que eu corri lá no outro dia e nada, aparentemente, tinha acontecido, né? Não tinha nenhuma planta, nada estava acontecendo aparentemente, mas lá dentro já tinha uma sementinha com um poder interno pronto para colocar para fora. Mas perceba, não adianta somente plantar, né? Eu costumo dizer que o plantar é você cumprir o princípio, mas você também tem que se submeter a um processo. Beleza? Por exemplo, eu lembro que eu fiquei muito frustrado, mas eu perseverei, continuei regando. Todo dia, mesmo que nada tivesse acontecendo aparentemente, eu ia regando. E eu lembro que com o passar do tempo, né, para mim foi muito tempo, eu lembro que aquela espiga, né, não sei como é que chama, pé de milho, ele começou a nascer. E pense numa alegria quando eu vi aquele pequeno movimento furando a terra, e eu continuei, perseverei, regando, cultivando, e aquela planta foi aos poucos crescendo. Eu lembro que ficou maior do que eu, começou a dar suas primeiras espigas de milho. Eu nunca comi pipoca daquele milho, né? Eu acho que esse milho nem faz pipoca, mas enfim, eu aprendi uma lição valiosa, pessoal. Você tem que plantar e também se submeter ao processo, beleza? E o processo leva tempo, o processo leva também a necessidade de você ser paciente, você ser perseverante, e da mesma forma, pessoal, é esse modelo de investimentos que eu vou apresentar aqui para vocês, beleza? Mas vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Então, o modelo é esse. Seed Money, que basicamente, né, eu não disse para vocês ainda, significa dinheiro semente. João, por que não bota dinheiro semente, bota Seed Money? Eu acho que fica mais chique, né? Fica mais elegante no inglês. Mas enfim, Seed Money significa dinheiro semente. Beleza, gente? Mas vamos lá, deixa eu te mostrar isso de uma forma bem ilustrativa. Acompanha comigo. Então, primeiro passo, né, você vai plantar, né? A parte da plantação, eu coloquei aqui no lugar das sementes o dinheiro, né? Então, figurativamente, dentro da estratégia que eu vou apresentar para vocês, o primeiro passo é esse: você plantar, você aportar, você investir. Beleza? Continuando. E aí entra o processo de você cultivar aquela semente. Não adianta simplesmente plantar e deixar lá ao léu, né? Você tem que acompanhar, você tem que estar cultivando esse investimento, tá certo? Com o passar do tempo, né? Do ponto da plantação até essa plantação
plantinha está crescendo, já existe aí um espaço de tempo, beleza? Que a gente vai falar sobre isso, mas aos poucos essa plantinha vai começando a nascer, tá certo? Ela vai crescendo, né? Claro que você tem que continuar cultivando, acompanhando, mas ao longo do tempo vai chegar o momento que ela vai crescer, se desenvolver e se tornar aí a chamada árvore do dinheiro, que é isso que eu estou tentando passar para vocês da ideia do modelo Seed Money, tá certo? Então, essa árvore do dinheiro, é claro que é uma imagem figurativa, mas isso significa a sua liberdade financeira, independência financeira, aposentadoria precoce, seja lá como você gostaria, né, como você queira chamar. Beleza? Eu gosto de chamar de liberdade financeira, tá certo? O lugar, essa posição onde o fator dinheiro já não é mais um fator limitante para você viver os teus sonhos e aquilo que você tem como propósito, tá certo? Mas é claro, pessoal, e eu deixo isso bem enfatizado mesmo, que esse processo ele leva tempo, precisa de um certo conhecimento, não estou falando de um conhecimento, meu Deus, que conhecimento, preciso fazer uma pós-graduação, não estou falando disso, beleza? Mas exige sim um grau de conhecimento como esse que eu estou passando para vocês aqui, a disciplina, beleza? E paciência, tá bom? Isso aqui vai ser essencial dentro desse processo. João, mas de quanto tempo estamos falando aqui? Nós estamos falando de um modelo de investimento de longo prazo, beleza? João, mas quantifica isso para mim. O que seria longo prazo? Pessoal, estamos falando de 10, 15, 20 anos, tá bom? Um horizonte de tempo de longo prazo eu considero que seja algo em torno de 10, 15, 20 anos, tá bom? João, mas isso aí me assustou, né? Meu Deus, para que eu vou investir para um horizonte de 10 anos, de 15 anos? Meu Deus, será que vale a pena, né? Eu não sei nem se eu vou estar vivo, tem muita gente que usa essa frase, misericórdia. Mas, pessoal, eu estou trazendo algo, né, que não acontece da noite para o dia, pessoal. Estamos falando de uma perspectiva de longo prazo. Por quê? Vamos lá para o próximo slide para você entender o porquê eu enfatizo muito isso. Olha só, atenção, né? Preste atenção. Olha aí o cuidado, né? A sensação de perigo que essa imagem nos traz. Por quê? Olha só, primeiro, não existe fórmula mágica. Às vezes você vê, né, propostas aí fora, né, propostas que deveriam ser até crime, pelo amor de Deus, que vendem a ideia de dinheiro rápido e fácil. Pessoal, não existe dinheiro rápido e fácil, não existe fórmula mágica, não existe uma fórmula simples, fácil, prática, que você vai ficar rico da noite para o dia. Não existe. Beleza? Eu bato muito nessa tecla e essa é uma frase que eu queria que você guardasse aí. Não existe fórmula mágica para alcançar esse ponto de liberdade financeira. Tudo que se apresentar como algo simples e fácil, desconfie muito, tá bom? Vamos lá. Desconfie, eu já falei sobre isso, de qualquer proposta de investimento que te promete dinheiro rápido e fácil, né? Tem muita gente, pessoal, muita gente caindo em propostas aí de investimentos, né? De empresas que prometem dinheiro rápido. Você vai ter não sei quantos % ao dia, ao mês, enfim, aquela proposta que parece ser uma coisa maravilhosa. E eles ainda vendem a ideia que não tem risco nenhum, mas pelo amor de Deus, pessoal, olha só, não existe investimento sem risco, muito menos quando a promessa de retorno é alta, tá bom? Quando a gente fala de investimentos, existe uma balança que está ali medindo risco e retorno, né? Não tem como ter um retorno muito alto você correndo pouco risco, tá certo? Os investimentos ele obedecem a essa balança risco-retorno. Sempre que o investimento ele tenha o potencial de dar muito retorno, geralmente ele vai vir com um risco elevado. Então tem muita gente, né, utilizando aí diversos ativos como pretextos para te vender a ideia de dinheiro rápido e fácil, sem risco, né? Você tem uma rentabilidade altíssima, que é só você, sei lá, você pode até deixar de trabalhar se você tem ali um montante de dinheiro bacana, deixa naquela empresa e vai ter um retorno muito bacana, suficiente para você parar de trabalhar o resto da vida. Será, pessoal, que isso existe de forma tão simples, tão fácil, sem risco? Com certeza não. Então, fica o alerta aí, não caia em esquemas que têm explodido aí por todo o Brasil, infelizmente. Muita gente desesperada acaba entrando nesse tipo de coisa, ou muita gente gananciosa, né? Não subestime esse sentimento chamado ganância, porque ele pode te fazer errar feio nessa área financeira. Beleza? Então, fica o alerta para vocês e por isso, o modelo que eu apresento para vocês não é fórmula mágica, não acontece da noite para o dia, exige sim tempo, disciplina e paciência, mas é uma forma possível de chegar nesse ponto da liberdade financeira, da frondosa
árvore do dinheiro que a gente falou. Beleza? Então, continuando, galera. Então, certamente, alguns que tá assistindo aqui achou que eu ia falar de day trade, de operações de curto prazo, né, onde você tá lá investindo. Certamente você já viu aquelas propagandas, né? Eu tô aqui, eu tenho uma caneca de ouro, por exemplo, tenho um relógio de última geração, de luxo, um carrão aí esportivo, e enfim, o cara lá da propaganda, ele diz, olha, você quer saber como eu conquistei tudo isso? Como é que eu conquistei a minha liberdade financeira? E tá lá ele no carrão, ele numa mansão, e ele pega o celular ou abre o computador, aperta um botão, né? Tem lá vários gráficos, ele aperta um botão e ele diz, fiz aqui, acabei de fazer R$1.000, R$10.000 simplesmente nessa operação de day trade. Então, pessoal, deixa eu te falar que muito dessas propagandas levam você para uma ilusão muito grande, porque faz você acreditar que essa forma de operação, que inclusive tem na Bolsa de Valores, é uma forma que você consegue fazer dinheiro como se fosse uma máquina de dinheiro. Você aperta um botão, aperta outro e de repente você ganha 100, 200, 300, R$1.000 em uma fração pequena de tempo, de alguns segundos, alguns minutos ou mesmo dentro daquele dia. E eu queria falar para você, gente, se você está assistindo esse vídeo, você quer fazer day trade ou você já estudou ou acha que essas propagandas realmente são a coisa maravilhosa, né? A sétima maravilha do mundo, não é bem assim. Não é bem assim, eu falo por experiência própria, porque em 2016, lá quando eu comecei, eu entrei por essa portinha chamada day trade e eu até sou grato por isso, porque eu descobri que não era o caminho interessante para seguir, né? A gente aprende errando. Então, só para você não achar que é somente eu que estou falando isso, eu trouxe esse artigo aqui, essa pesquisa muito interessante, publicada nesse site aí, o Valor Econômico, tá certo? E é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, uma fundação que tem muita credibilidade, e vamos ler um pouquinho só para você entender o porquê não falar de day trade dentro desse curso e dentro de qualquer abordagem sobre investimentos, beleza? Mais de 90% das pessoas que tentam viver de day trade têm prejuízo, tá certo? Inclusive essa pesquisa eles fizeram com um universo de quase 20 mil pessoas, né? E não são pessoas que, vou tentar fazer day trade, não, foi pessoas que tentaram viver, ou seja, estudaram, se dedicaram para tentar viver de day trade e mais de 90%, se eu não me engano foi 94%, né, dessas pessoas não conseguiram obter o que elas queriam, né, um lucro consistente, porque uma coisa é você ganhar hoje, ganhar amanhã, outra coisa é você ser consistente ao longo do tempo. É isso que faz diferença para quem é dessa área, beleza? Então, mais de 90%, pessoal, não conseguiu ter esse retorno desejado. E a conclusão do estudo está aí, olha só, eu vou ler. Nós apresentamos fortes evidências de que não faz sentido, ao menos econômico, tentar viver de day trading. Os dados indicam que a chance de obter uma renda significativa é remota para pessoas que persistem na atividade. Por outro lado, a chance de se obter prejuízo é muito elevada, diz a conclusão do estudo. Eu sei que para muita gente isso é um banho de água fria, né? Você viu as propagandas, você achava bacana, você até estudou sobre isso. E cara, eu não vou te dizer para não testar. Vai lá, tem a tua própria experiência. Talvez você esteja nesse grupo seleto de 5 a 6%, né, que vai ter sucesso no day trade, mas eu estou só te passando que a maioria das pessoas não consegue ter consistência nesse tipo de mercado. É um mercado que mexe muito com os teus nervos. Você vai precisar se dedicar muito. Não existe isso de parar um minuto no teu dia e fazer uma operação, não, exige dedicação. A maioria das pessoas que trabalham com isso, elas realmente trabalham com isso, é o emprego delas, elas dedicam muito tempo para tentar realmente viver desse mercado. Mas você pode perguntar, João, mas é possível ganhar dinheiro com isso? Sim, é possível. Quando a propaganda diz que o rapaz faz 1.000, faz não sei quantos mil por dia, é possível fazer? É possível, mas eles não falam do grande risco que está envolvido, geralmente não falam, né? Por quê? Da mesma forma que é possível você ganhar, do outro lado também existe o risco grande de você perder aquele mesmo valor ou até mais, né? Você pode ganhar os R$1.000 se acertar a operação, mas também pode perder 1.000, 1.500, dependendo muito da operação que você vai estar se expondo. Então, é uma via de mão dupla, pessoal. O estudo está aí, não me deixa mentir. Mais de 90%, pessoal, olha só, a estatística acaba tendo prejuízo nesse tipo de operação. Beleza? Então, não estou aqui para falar de day trade, já fica o aviso aí. Se você queria ouvir sobre isso, é melhor você sair do curso e buscar aí essas propagandas dos caras de relógio luxuoso, de carrão. Não é a minha praia, tá certo? Não estou dizendo que não pode funcionar, como eu disse, 6% dessa galera
galera consegue sim ter consistência nesse tipo de mercado. Mas bola para frente. Então, galera, primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é a questão da mentalidade, tá bom? Isso aqui é muito importante, afinal é a mentalidade próspera, uma mentalidade rica, próspera, que vai fazer você de fato a mudar uma cultura, né, que a gente tem como brasileiro aqui. Eu vou te mostrar isso, né? Mudar essa cultura e transformar a tua vida financeira. Então, só entende isso. Quando eu falo de mentalidade pobre, rica, mentalidade próspera, eu não estou falando de dinheiro, do quanto você tem no seu bolso, ou quanto você tem na tua renda, na tua conta bancária, seja lá o que for. Mentalidade próspera, pessoal, não está no bolso, não tá no banco, está aqui dentro, ó. Tá certo? Mentalidade é algo que não depende do quanto você tem ou do quanto você ganha, mas sim do que você faz e como você administra, como você lida com tudo isso. Beleza? Então vamos lá entender um pouquinho sobre isso, mentalidade. Olha só, eu botei aqui mentalidade pobre e tem um rapaz aí que está correndo numa rodinha, né, semelhante àquelas rodinhas de hamster, e a ideia aqui é que ele corre e não sai do lugar. Você vai entender por que está aí de terno com a pastazinha, ou seja, ele trabalha, mas não sai do lugar. Beleza? O outro, o rapaz está aí com a sua pequena árvore do dinheiro, já está tendo aí alguns frutos. Então é nessa mentalidade rica, mentalidade próspera que a gente deve focar. Beleza? Então vou mostrar o contraste para você entender do que eu estou falando. Então olha só, o que a mentalidade, o que esse carinha de mentalidade pobre ele faz? Primeiro, ele trabalha pelo dinheiro, né? Ele vende o seu tempo, né? Quando a gente fala de trabalhar, se eu trabalho, eu vendo o meu tempo a uma empresa, a uma instituição, e essa empresa me paga pelo meu tempo de trabalho. Então a gente vende o nosso tempo em forma de dinheiro, que a gente chama de salário. Então ele trabalha pelo dinheiro. Beleza? Já o outro carinha aí de mentalidade próspera, ele faz o dinheiro trabalhar para ele. João, ele não trabalha? É claro que ele trabalha, tá certo? Ele também vende o seu tempo por dinheiro, mas ele busca formas de, no longo prazo, ao longo dessa caminhada, ele fazer também o dinheiro trabalhar para ele. Beleza? Continuando. Outro ponto, esse carinha da mentalidade pobre, ele possui uma única fonte de renda. Já a mentalidade próspera, ele possui múltiplas fontes de renda. Beleza? Como assim, João? A mentalidade pobre, ela fica acostumada, ela fica tranquila em ter somente uma fonte de renda. Então, ele tem ali o seu trabalho, ele está ali, beleza, tenho o meu trabalho, vou vivendo dessa renda e está ok. Já a pessoa de mentalidade próspera, ela, por mais que tenha um trabalho, ela busca formas de ter outras fontes de renda. Vou começar aqui o meu próprio negócio, um negócio online, vou começar a investir para obter rendimentos, vou começar a fazer isso ou aquilo outro, para ter múltiplas fontes de renda. Geralmente, se você for pesquisar, você vai ver que as pessoas que figuram aí, né, na lista das pessoas mais ricas do mundo, por exemplo, só para a gente ter um parâmetro, né, claro que eu não estou querendo fazer essa comparação, mas para a gente ter um parâmetro, são pessoas que sempre têm múltiplas fontes de renda. Elas não dependem exclusivamente ali do seu trabalho ou da sua empresa. Ela vai ter também ali, ela vai receber os royalties de algum livro que ela escreveu, ela vai ter os dividendos, ou seja, aquele lucro de ações que ela investe, enfim, múltiplas fontes de renda. É essencial ao longo da sua caminhada você buscar isso. Não se acomode em simplesmente receber o salário do seu trabalho. Eu sei que é importante, mas busque outras fontes de renda. Isso é muito interessante. Warren Buffett, né, um grande investidor de ações, ele costumava dizer: se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Olha que interessante, né? Fatal, mas é verdade, né? Beleza, então isso aí é muito interessante. Continuando. Esse cara de mentalidade pobre, ele gasta tudo que ganha, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É aquela pessoa que tudo que recebe, ela gasta. Beleza? Já a mentalidade próspera, poupa e investe pelo menos 10% da sua renda mensal. E a gente vai falar mais sobre isso já já. Continuando, ele antecipa os seus sonhos resultando em juros e dívida, ou seja, ele deseja o carro, né, o carro próprio, ele deseja ter a sua própria casa e nada contra isso, são sonhos interessantes, né? Você pode ter esse desejo, esse sonho, mas o momento que você vai realizar esse sonho é que deve ser muito bem analisado. Esse camarada aqui, ele não pensa sobre isso, ele só quer fazer acontecer, então ele não está nem aí se ele não pode pagar pela casa, se ele não pode pagar pelo carro, ele vai lá, faz um financiamento de não sei quantos anos, o que importa para ele é fazer a parcela caber no bolso, e ele esquece que dentro desse processo ele vai pagar muitos juros, né? Vai pagar juros altíssimos. No final das contas ele paga 2, 3 casas, 2, 3 carros
para realizar aquele sonho. E aí eu te pergunto, será que vale mesmo a pena fazer dessa forma, né? Então, a diferença é que o cara da mentalidade próspera, ele se planeja para realizar os seus sonhos na hora certa, evitando ao máximo o pagamento de juros. Cuidado com isso, pessoal. Tem gente que pensa, o que importa é a parcela caber no bolso, não está nem aí para o quanto de juros ela vai pagar ao longo do tempo. Na verdade, você tem que se planejar, talvez ir juntando para dar uma boa entrada. Enfim, tem N maneiras de você fazer isso da forma correta, financeiramente falando. Joia? Continuando. O cara de mentalidade pobre, ele trabalhará a vida toda dependendo de uma aposentadoria do governo, ou sei lá, do acaso, da Mega Sena, seja lá o que for. Beleza? Já esse cara aqui da mentalidade próspera tem um planejamento de liberdade financeira e se aposentará quando bem entender, sem depender de ninguém. Olha que interessante, pessoal, o contraste. Um vai trabalhar a vida toda e no final vai depender de uma aposentadoria do governo. Misericórdia, não sei você, mas eu não quero depender na minha velhice de uma aposentadoria do governo. Já o outro, certamente ele já tem um plano de liberdade financeira, vai alcançar esse ponto de liberdade bem antes do que o cara da mentalidade pobre, que na verdade não vai alcançar, vai se aposentar pelo governo. Esse outro vai conseguir se aposentar em um momento bem antecipado e de uma forma bem mais tranquila, não dependendo de um governo, né, para ter aquela sua aposentadoria muitas vezes minúscula que só paga as suas necessidades, beleza? Ele vai de fato ter uma aposentadoria, uma liberdade financeira que vai lhe dar dignidade. Beleza? Continuando aqui, a gente falou sobre mentalidade. Eu sei que é muito natural muita gente se identificar, né, com esses pontos que eu falei da mentalidade pobre, mas calma, faz parte, né? É dentro desse processo que você começa a mudar o teu mindset, né? Uma palavra mais chique para mentalidade, padrões de pensamento, pessoal. Isso tem que ser tratado. Então, leia, escute, busque livros. No meu Instagram, vai lá, coloca o meu Instagram aí, Amanda. Tem um post sobre indicações de livros que você pode ler. Vai te ajudar muito, pessoal. Um livro que custa 20, 30 reais, pessoal, e vai abrir a tua mente para, de fato, você encontrar outras possibilidades para o teu rumo financeiro, beleza?